revelação que transformou tudo. A lista que ninguém esperava traz segredos chocantes. Na pequena vila de Maré Alta, onde as ondas quebravam como um sussurro, Clara se sentia presa em uma teia de rotina. O som contínuo do mar era para ela um eco distante de sonhos não realizados. Todos os dias ela seguia sua lista inabalável de objetivos: acordar cedo, estudar, trabalhar e então um descanso que não trazia prazer. Tudo parecia perfeitamente calculado, mas dentro dela algo clamava por mais. Havia um peso sufocante na rigidez de sua vida. As risadas dos pescadores na praia, as cores vibrantes do pôr-do-sol, tudo a chamava, enquanto ela se perdia em sua própria monotonia. Foi em uma manhã chuvosa, com nuvens pesadas se acumulando no céu, que a curiosidade deu passos rumo ao improvável. Clara decidiu explorar o sótão da casa de sua avó. A atmosfera ali era pesada, recheada de velhas memórias e poeira. Entre caixas esquecidas e teias de aranha, seus olhos se fixaram em... As páginas estavam escritas com uma caligrafia que ela conhecia bem, mas que parecia saltar dali como uma dança de letras e desejos esquecidos. Desejos! Clara ficou hipnotizada. Cada anotação revelava uma faceta da avó que ela nunca conhecera. Viagens sonhadas, amores perdidos e aventuras que ultrapassavam os limites daquela vila tranquila. Uma frase em particular fez seu coração disparar. Quero viver como as ondas do mar, livres e imprevisíveis. Um nó se formou em sua garganta. Aquela lista, guardada por tanto tempo, era a antítese do que ela praticava. Com um misto de nostalgia e uma faísca de coragem, Clara decidiu que precisava fazer algo diferente. E assim, em um impulso ardente, deixou suas certezas para trás. Durante sua jornada, Clara encontrou pessoas incrivelmente únicas. Um artista solitário, que desenhava sombras e cores em um caderno amarelado, a ensinou a ver beleza na imperfeição. Ele buscava inspiração naquelas mesmas ondas, que para Clara eram apenas um. E não podemos esquecer do viajante, cujos relatos sobre terras distantes pirueteavam com o coração de Clara, fazendo-a sonhar acordada. Clara começou a se abrir para o inesperado, agora capaz de rir e chorar sem medo. Mas em meio a novas descobertas, um mistério profundo subiu à tona quando ela encontrou uma página à parte, dobrada cuidadosamente no caderno de sua avó. Desejo que meus segredos revelem caminhos novos. O que seria esse segredo que poderia mudar tudo? O que mais sua avó havia guardado? Uma onda de ansiedade tomou conta de Clara. Seu coração pulsava, o cheiro do mar misturava-se ao seu desejo de desvendar respostas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara segurou a página dobrada com ansiedade. O que poderia estar ali, escondido, esperando para ser descoberto? O laboratório de emoções explodiu dentro dela. Uma mistura de expectativa e medo. Antes que pudesse desdobrar a folha, um barulho vindo do andar de baixo a fez congelar. Alguém entrara na casa. O coração dela disparou. Quem poderia estar lá? Ela desceu lentamente as escadas, tentando fazer o mínimo de barulho. O cheiro do mar ainda estava presente, mas agora misturado a algo mais urgente. Clara olhou pela porta entreaberta da sala e viu sua mãe, com o rosto pálido, falando apressadamente ao telefone. O que poderia estar tão sério? Clara mal conseguia ouvir as palavras, mas a expressão de sua mãe, contorcida entre medo e raiva,
falava mais que 1000 palavras. Não pode ser. Eles não podem saber. A voz dela tremia. Eu não posso deixar. É a única coisa que me resta. Esses fragmentos atravessaram o ar como flechas. Clara sentiu um frio na barriga. O que sua mãe estava escondendo? Sem pensar, Clara empurrou a porta e entrou na sala. Mãe? A palavra saiu como um sussurro, carregada de confusão. Sua mãe riu-se, olhares se cruzaram, e o mundo pareceu parar por um breve momento. O celular escorregou pelas mãos dela. O estrondo foi como um trovão na sala silenciosa. Mãe, o que está acontecendo? A voz de Clara agora soava alta e firme. Sua mãe hesitou. Um vislumbre de pânico cruzou seu rosto. Ela parecia hesitar entre falar ou se calar. Clara, isso não é da sua conta. Você não deve se meter nisso. Como não é da minha conta? Você está falando sobre segredos que me envolvem. Uma onda de revolta subiu pelos braços de Clara. O que você está escondendo? A mãe lançou um olhar furtivo para o caderno em suas mãos. O vínculo de Clara com sua avó. A reação dela foi instantânea. Onde você achou isso? A voz soou como um rugido abafado. Clara recuou. O caderno agora parecia um artefato de um mundo encantado. Algo que a mãe queria manter longe. Na casa da vovó, sobre os sonhos dela, sobre a vida que ela sonhou. Clara, cheia de emoção, entregou as palavras. Ela queria ser livre como as ondas do mar. Mas a mãe parecia distraída. Algumas coisas precisam permanecer enterradas, Clara. O tom dela era agora quase implorativo. Clara notou as mãos trêmulas de sua mãe e o olhar distante. Se você souber, não poderá voltar atrás. Antes que Clara pudesse responder, uma batida forte ecoou pela porta. Um homem de olhar severo, vestido de preto, adentrou a casa. A atmosfera ficou tensa, um peso no ar que paralisou Clara. Estamos aqui para resolver o que foi deixado para trás, ele disse, e a voz grave ressoou como um sino na escuridão. O coração de Clara afundou. Que legado era esse que estava se desdobrando diante dela? Vocês precisam autuar a pesquisa. Não pode ser assim, não pode! A mãe parecia perdida, e as palavras dela perdiam força. O homem fixou o olhar em Clara, como se a enxergasse além do que ela era. E você? Você ainda não sabe, mas logo saberá. Uma luz de alerta acendeu na mente de Clara. A reviravolta poderia ser devastadora. O que era esse segredo tão ameaçador? O que sua avó realmente deixara para ela e que sua mãe tentava proteger? O mar rugia lá fora, como a anunciar um tsunami de emoções prestes a acontecer. Clara sentiu o nó na garganta se apertar. Ela estava à beira de um abismo e não conseguia ver o que estava prestes a cair. Clara ficou paralisada. O ar ao seu redor parecia denso, quase irrespirável. O homem de preto, com seu olhar penetrante, intensificou a tensão no ambiente. Jessica, precisamos do que deixaram para trás, ele afirmou, dirigindo-se à sua mãe, que parecia lutar contra algo maior. O coração de Clara batia descompassado. Mãe, o que isso significa? A urgência em sua voz ecoou na sala. A mulher piscou e estava visivelmente lutando para encontrar palavras. O homem deu um passo à frente, implacável. Se você não cumpriu o que foi prometido, pode haver consequências graves. O que você sabe sobre minha avó? A indignação brotava em Clara. O homem virou-se para ela, estreitando os olhos. Ela sabia mais do que esteve disposta a compartilhar. A revelação soou como um trovão, e Clara sentiu seu estômago revirar. Segredos que já causaram dor e que podem causar ainda mais. Jéssica, agora com o rosto pálido, parecia à beira da implosão. Não pode ser, ela balbuciou, suas mãos trêmulas se envolvendo em torno do caderno. Uma inquietação tomou conta. Era como se a sala estivesse prestes a explodir em segredos antigos e não contados.
Então o som na porta da frente se abrindo ecoou abruptamente, e uma figura familiar apareceu, a luz da rua iluminando seu rosto. Era Rafael, o velho amigo de Clara, que sempre teve um jeito de entrar em cena nos momentos mais inesperados. O que está acontecendo aqui? Ele olhou para o homem de preto, o choque em seu olhar refletindo a vulnerabilidade de todos ali. Rafael, você não deveria estar aqui, Clara gritou, mas já era tarde. O homem de preto virou-se e, antes que pudesse fazer algo, Rafael já estava na porta, bloqueando sua passagem. Você vai responder por isso, ele desafiou, sem saber a profundidade do que estava prestes a ser revelado. Você não sabe com quem está lidando, garoto, o homem ameaçou, mas a determinação nos olhos de Rafael não vacilou. Clara, dividida entre o pânico e uma súbita esperança de proteção, viu algo mudar na expressão do homem. Um flash de reconhecimento passou por ele antes que a expressão de transformasse em desprezo. Então, algo impactante aconteceu. O homem de preto deu um passo à frente, sua voz grave agora carregada de emoção. Você é mais como sua avó do que imagina, Clara. Ele se voltou para Jéssica, sua mãe. E você traiu a confiança dela. Silêncio. O que significava isso? Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Mãe, o que ele está dizendo? Sua voz tremia e a expressão de sua mãe parecia petrificada, como se tivesse atingido um ponto de não retorno. A realidade começava a desmoronar como um castelo de cartas. Alguns segredos precisam permanecer sombreados pela própria segurança. Jéssica murmurou, finalmente, a voz quase um sussurro, enquanto o homem de preto assentia como se soubesse algo mais. Clara se sentia arrastada para um caos de emoções. Você sabia que ela? Começou a mãe, mas uma interrupção repentina cortou suas palavras. Desista, Jess. O sobrenome dela saiu da boca do homem como uma bomba. Estamos aqui para resgatar o que foi perdido, não para enterrá-lo mais uma vez. Clara precisa saber a verdade. O legado da sua avó não é só dor, mas também poder. A atmosfera estava pesada e a verdade pairava no ar como uma tempestade prestes a se soltar. Clara olhou entre Rafael, sua mãe e o homem, uma confusão dela eclipsando o entendimento. Que poder? O que mais vocês estão escondendo? Cada palavra saía como um grito desesperado por respostas. Nesse exato momento, o vidro da janela se estilhaçou com um estrondo ensurdecedor, uma sombra invadindo a sala. Clara ficou paralisada, um frio na espinha. Quem estava atacando a casa? O que mais estava em jogo? O que sua avó realmente havia deixado para trás? Ela olhou para sua mãe, o medo agora substituindo qualquer vestígio de confiança. O cenário desmoronava ao seu redor, o choque da revelação misturando-se ao terror do que estava prestes a acontecer. Qual seria a verdade oculta que mudaria tudo novamente? A maré estava prestes a virar, e Clara estava prestes a naufragar em um mar de segredos e inesperadas realidades. A última pergunta que ecoou em sua mente era: estariam todos prontos para enfrentar as consequências? Clara ficou paralisada. O ar ao seu redor parecia denso, quase irrespirável. O homem de preto, com seu olhar penetrante, intensificou a tensão no ambiente. Jéssica, precisamos do que deixaram para trás, ele afirmou, dirigindo-se à sua mãe, que parecia lutar contra algo maior. O coração de Clara batia descompassado. Mãe, o que isso significa? A urgência em sua voz ecoou na sala. A mulher piscou e estava visivelmente lutando para encontrar palavras. O homem deu um passo à frente, implacável. Se você não cumpriu o que foi prometido, pode haver consequências graves. O que você sabe sobre minha avó? A indignação brotava em Clara. O homem virou-se para ela, estreitando os olhos.
Ele sabia mais do que esteve disposta a compartilhar. A revelação soou como um trovão e Clara sentiu seu estômago revirar. Segredos que já causaram dor e que podem causar ainda mais. Jéssica, agora com o rosto pálido, parecia à beira da implosão. Não pode ser. Ela balbuciou, suas mãos trêmulas se envolvendo em torno do caderno. Uma inquietação tomou conta. Era como se a sala estivesse prestes a explodir em segredos antigos e não contados. Então, o som da porta da frente se abrindo ecoou abruptamente e uma figura familiar apareceu, a luz da rua iluminando seu rosto. Era Rafael, o velho amigo de Clara, que sempre teve um jeito de entrar em cena nos momentos mais inesperados. O homem de preto virou-se, e antes que pudesse fazer algo, Rafael já estava na porta, bloqueando sua passagem. "Você vai responder por isso", ele desafiou, sem saber a profundidade do que lhe estava prestes a ser revelado. "Você não sabe com quem está lidando, garoto", o homem ameaçou, mas a determinação nos olhos de Rafael não vacilou. O olhar paterno de Jéssica buscava proteger o filho, enquanto o homem de preto parecia perder a paciência. "Apenas diga a verdade, Jéssica." Nesse momento, algo dentro de Clara se acendeu. "Mãe, você precisa parar de esconder o que realmente aconteceu." Ela percebeu que o homem de preto subitamente estava ouvindo com mais atenção, como se uma chave tivesse se encaixado em sua mente. Eu não posso", Jéssica exclamou, a voz entrecortada. Clara se aproximou, sentindo a urgência de saber. Era como estar girando em um furacão, e a única coisa que ela queria era encontrar a estabilidade. "Mãe, o que você está escondendo de mim? O que a vovó deixou?" "Segredos precisam permanecer sombreados pela própria segurança", Jéssica murmurou. De repente, a expressão do homem de preto mudou. "Você está apenas adiando o inevitável. O passado não pode ficar enterrado para sempre." Então o vidro da janela se estilhaçou com um estrondo ensurdecedor. Uma sombra invadindo a sala, fazendo Clara dar um passo para trás. A luminosidade ficou opaca por um instante, e no caos, um grito ecoou. "Não, não, por favor!" A voz familiar fez o coração de Clara parar. Era a avó dela, ou uma chamada de socorro que vinha de muito longe. A imagem de uma mulher mais velha, com um olhar desesperado e marcado por sofrimento, surgia na mente de Clara, como se emergisse de um pesadelo. Foi quando Rafael, pelo impulso da adrenalina, empurrou o homem de preto. "O que você fez com minha avó?" ele exigiu, a voz tremendo de indignação. O homem de preto se recuperou e, sem hesitar, respondeu. "Ela fez suas escolhas, mas a verdade está escondida em seus segredos, e se você não agir logo, todos nós pagaremos o preço." Naquele momento, Jéssica, a mãe de Clara, soltou o caderno, e o eco do contato com o chão foi como um tiro em um ambiente já tenso. Clara sabia que tudo estava prestes a mudar. "O que você sabe, mãe?" O desespero a consumia, mas Jéssica não respondeu. Ao invés disso, ela se virou para o espaço vazio ao lado de Clara. Não posso deixar que você se machuque." Com o coração na mão, Clara viu o olhar de sua mãe se desviar para o canto escuro da sala. "Você realmente não deve saber sobre isso." Jéssica sussurrou para a sombra que se formava ali. Rafael avançou. "O que há ali que vocês guardaram?" A atmosfera estava pesada e a verdade pairava no ar como uma tempestade prestes a se soltar. A sombra então cresceu e Clara sentiu um arrepio. A escuridão se contorcia e de repente tomou forma. Uma figura igual à sua avó, mas com um semblante diferente, ameaçador e intrigante. "Você não esteve pronta para descobrir, Clara, mas agora é tarde demais." Com um movimento brusco, a sombra deslizou para Clara, a envolvendo em uma nuvem de mistério.
Os olhos de Clara se arregalaram. Todos os seus medos e dúvidas se concretizavam. O que de fato experimentaria? O que estava prestes a desenterrar? E, mais importante, estariam todos prontos para enfrentar as consequências? Clara sentiu o frio da sombra envolver seu corpo. O olhar da figura que parecia sua avó era intenso e penetrante. Uma mistura de medo e curiosidade estremeceu seu ser. "Quem é você?" ela perguntou, quase sem voz. A sombra sorriu de um jeito perturbador. "Eu sou quem você não sabia que existia." A sala tremeu como se o próprio chão quisesse desabar. Jéssica, a mãe dela, murmurou um não, tão baixo que quase não conseguiu ouvir. O peso de todos os segredos pendia no ar. O homem de preto avançou, mas a sombra se virou para ele e um silêncio profundo se instaurou, rugindo como as ondas do mar. "Então, você apareceu." A sombra disse. Finalmente a verdadeira razão do que foi deixado para trás. O homem pareceu perder a compostura. Um pingo de suor escorreu pela sua têmpora. "Isso não deveria estar acontecendo. Clara não pode saber." As palavras da figura só aumentaram a confusão de Clara. "O que você sabe sobre mim? O que minha avó realmente escondeu?" O coração dela batia rápido como um tambor, a adrenalina pulando nas veias. "Você está prestes a descobrir o que realmente somos. O que realmente somos." A sombra respondeu, a voz mais firme agora. Um torvelinho de emoções dilacerava Clara. Lembranças de tardes ensolaradas com a avó, histórias contadas ao pé da cama. Tudo isso agora parecia um grande quebra-cabeça de mentiras. "Clara!" gritou sua mãe, mas sem conseguir se mover. Era como se a sombra estivesse sugando toda a força da sala. "Você não pode deixar que isso alcance." E então, como um estalo, tudo mudou. Clara, sentindo que já não poderia suportar tanto mistério, gritou: "Basta! Eu quero saber a verdade." A intensidade das palavras provocou um vento gelado. A sombra hesitou, e com isso, um pedaço de papel escorregou do bolso dela, caindo aos pés de Clara. O caderno de sua avó. Clara se agachou, seus dedos tremiam ao tocar na superfície do papel. Ao desdobrá-lo, reconheceu a caligrafia da avó, anotações, lembretes e um nome: Elias. Ao ver isso em voz alta, o silêncio na sala ficou insuportável. "Por que você o mencionou?" O homem de preto questionou, agora com tensão evidente. "Elias? É você?" Clara olhou, interesse e choque se misturando. O ambiente parecia girar. A sala já não parecia mais um lugar seguro. Jéssica, a mãe dela, parecia petrificada. Não conseguia fazer nada a não ser observar o desenrolar da história. "Elias foi quem me deu o poder, mas também meu fardo", respondeu a sombra, agora com um tom mais sério. "Você herdou isso, Clara. A liberdade e a prisão, tudo nas suas mãos." O mundo de Clara girava, a maré subia. "Liberdade? Você quis dizer uma maldição." Não tinha certeza do que era pior, a verdade que estava sendo revelada ou o peso do que viria a seguir. "Se você não agir rapidamente, as consequências serão incontroláveis", a sombra advertiu. Sua voz agora soando como um eco distante. Clara olhou para sua mãe, sentindo uma tempestade de emoções. "Mãe, você sabia de tudo isso?" Jéssica não pôde mais esconder. Eu não queria que você se envolvesse nisso. Eu achei que estava te protegendo." Frases entrecortadas escapavam dela, enquanto Clara lutava contra a raiva e a dor. A sombra pulsava com uma força própria. Suas formas rápidas mudavam, como se fosse feita de fumaça. "O legado que você carrega é a chave. Você precisa decidir se vai segui-lo ou se vai abandoná-lo, e isso afetará todos nós." Um silêncio denso tomou conta da sala. As paredes pareciam se encerrar ao redor deles. Mais do que nunca, Clara sentia a urgência no ar. Então, um barulho estrondoso ecoou,
e mais vidros se estilhaçaram ao redor. A porta da frente se abriu, revelando outra figura, um homem desorientado, com um olhar vazio. Eles chegaram. Numa voz entrecortada de medo. Os quem? Clara perguntou, o terror começando a crescer novamente. O que está acontecendo? O clima tornou-se insuportável. O que mais viria a explodir a bolha de segredos nessa família? O mar rugia ferozmente lá fora, como se quisesse engolir tudo. Clara percebeu que não tinha mais controle sobre o que estava prestes a acontecer, e dentro dela, uma escolha agonizante começava a se formar. Clara sentiu um frio na espinha ao ouvir aquelas palavras misteriosas. Eles chegaram. O coração dela disparou. O homem que estava na porta tornou a repetir, com um tom de pânico. Eles já estão aqui. Clara virou-se, procurando entender. Quem eram eles? O ambiente se tornava claustrofóbico e as sombras dançando ao redor pareciam se aproximar. A figura em forma de sombra se aproximou um passo e de repente começou a ficar mais nítida. Era como se o próprio ar estivesse se contorcendo ao redor dela. Você não pode ignorar seu legado, Clara. A verdade vai te alcançar, não importa o quanto você tente fugir, a sombra disse. E suas palavras reverberaram na sala como um eco distante. Mãe, o que está acontecendo? Clara gritou, a urgência queimando em sua voz. O homem de preto estava tenso, observando a entrada como se esperasse algo horrendo. Precisamos ir, agora! Ele exclamou, e um leve tremor na sua voz a fez perceber que ele também estava apavorado. Mas antes que qualquer pessoa pudesse agir, a janela por onde a luz do dia entrava estalou com um barulho ensurdecedor. Um grupo de pessoas, vestindo uniformes escuros e máscaras, irrompeu na sala. O susto fez o coração de Clara parar. Regressamos pelo que é nosso, um deles gritou, e a hostilidade no ar era palpável. Rafael se despediu do que sabia e se lançou à frente de Clara e sua mãe. Vocês não podem fazer isso, ele gritou, encarando aqueles estranhos. Clara olhou para ele, sentindo a necessidade de proteção crescer dentro dela. O homem de preto também estava preso entre o desespero e a determinação. Vocês não sabem com quem estão lidando, ele bradou, mas sua voz soava mais fraca. A figura sombria começou a se desvanecer, quase como se estivesse perdendo força com a presença dos intrusos. Você deve entender, Clara, a sombra falou, mas agora sua voz estava esmaecendo. A escolha não era sua, nunca foi. E foi então que tudo aconteceu. Enquanto Clara tentava entender aquelas palavras, um dos homens avançou, puxando um objeto do bolso. Uma caixa pequena, mas que reluzia sob a luz. Essa é a chave. Abra e saiba de uma vez por todas o que sua avó escondeu, ele disse, jogando a caixa no chão. O impacto reverberou na sala e todos olharam espantados. Clara ofegou. A caixa se abriu sozinha, como se estivesse esperando aquele exato momento. Dentro, uma luz radiante rompeu, envolvendo Clara em uma energia quente e irresistível. Ela sentiu a pressão no peito, como se o tempo parasse. Com um movimento involuntário, Clara avançou, atraída pela luz. Não, Clara. Sua mãe gritou, mas já era tarde demais. Uma onda de memórias e imagens tomou sua mente. Clara viu sua avó, mas não daquela forma calorosa que conhecia. Viu uma mulher envolta em sombras, não apenas um ser luminoso, mas um ser que flutuava entre o que era certo e errado. Clara viu um olhar que refletia dor, mas também força. Você está pronta para herdar isso? A voz da avó ecoou em sua mente e a sala inteira girou ao redor dela. Quando Clara novamente se encontrou na sala, tudo havia mudado. O homem de preto a olhava,
agora com um misto de respeito e medo, e os intrusos hesitaram. Você é uma escolha, Clara. A escolha que pode mudar tudo. Ela sentiu uma nova onda de confiança, mas também uma pressão esmagadora. Quem eu sou? A pergunta saiu mais como um lamento. Sua mãe a olhou, revelando uma tristeza que Clara nunca tinha visto. Você está fazendo o errado, por favor, Jéssica implorou. Mas Clara não conseguia desvendar as emoções que simplesmente borbulhavam. Neste instante, uma revelação bombástica lhe atingiu como um soco no estômago. Clara, você não é apenas neta. Você é a chave para um passado que todos esconderam, disse o homem de preto, agora visivelmente abalado. Clara olhou para ele, confusa. O que você está dizendo? O mundo ao redor parecia desmoronar, e cada palavra sua estava carregada de um peso que não conseguia carregar sozinha. A luz da caixa ainda pulsava no chão, como se estivesse chamando por ela. E no meio da confusão, alguém estava prestes a derrubar a cortina da mentira. Quem era realmente Clara? E qual era o significado do legado oculto que sua avó deixou? A maré estava subindo, e então tudo ficou escuro. Clara percebeu que não podia mais ignorar as consequências das escolhas que foram feitas. A verdade. As ondas do mar rugiam, e Clara sabia que a tempestade estava apenas começando. Clara sentiu o fio da sombra envolver seu corpo. O olhar da figura que parecia sua avó era intenso e penetrante. Uma mistura de medo e curiosidade estremeceu seu ser. Quem é você? Ela perguntou, quase sem voz. A sombra sorriu de um jeito perturbador. Eu sou quem você não sabia que existia. A sala tremeu e o ambiente parecia estar prestes a desmoronar. Jéssica, a mãe dela, soltou um som desesperado, quase uma súplica. Não, Clara, não se aproxime. Mas a presença da sombra tinha um controle que a deixava paralisada. O homem de preto estava tenso, observando a entrada como se esperasse algo horrendo. De repente, entre o caos, um estrondo ecoou. A porta se abriu com violência, revelando uma nova figura. Um homem alto, de cabelos desgrenhados, que parecia estar fugindo de algo. A expressão dele era de desespero absoluto. Eles vêm, ele gritou. Eles vão acabar com todos nós. Clara sentiu um nó na garganta. Quem são eles? O homem soltou uma risada nervosa. Aqueles que estão atrás do que sua avó escondeu. Eles sabem que você tem a chave. Ela franziu a testa, confusa. O que você está dizendo? Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, o homem de preto se adiantou, cercando o intruso com um olhar fulminante. Você não deveria estar aqui, ele bradou, e mesmo sua voz imponente tremia. O estranho respirava pesarosamente. Você não entende. A verdade é que... Mas um barulho ensurdecedor interrompeu a frase dele. As paredes pareciam tremer enquanto um grupo de homens aparecia na porta, cada um vestido em trajes negros, com máscaras que ocultavam seus rostos. Chegou a hora, Clara! Um deles gritou, e a tensão aumentou. Clara olhou para sua mãe, o desespero estampado em seu rosto. O que está acontecendo? Jéssica não conseguiu responder, apenas manteve os olhos fixos nos novos intrusos. A sombra pareceu se agitar, sua forma se desvanecendo pela ansiedade no ar. Foi então que Clara, em um impulso, se afastou da luz da caixa, seu instinto gritando para não permanecer ali. Eles estão aqui para pegar o que é deles, repetiu o homem desesperado. Ele apontou para a sombra que agora se tornava cada vez mais nebulosa. O poder que sua avó escondeu, a verdade que outros querem esconder. Nesse momento, os homens de preto começaram a avançar, e Clara paralisou, com a cabeça girando. Um dos homens, um pouco mais alto que os outros, ergueu a mão. Você não sabe o que representará, Clara. A sua escolha pode decidir o destino de todos nós. Para trás rapidamente. Ele apontou para a sombra.
e Clara viu o olhar aterrorizado de sua mãe. O homem que tinha entrado pela porta, em um ato de desesperação, se lançou à frente de Clara. Não! Não a toque! Gritou. Mas antes que qualquer um pudesse agir, um deles disparou. Um tiro ecoou na sala, e a realidade pareceu parar por um breve segundo. O homem caiu ao chão. Um grito de dor e surpresa escapou de seus lábios. O impacto foi brutal, e Clara viu a cena se desenrolar à sua frente como um pesadelo. A sala mergulhou em um caos. A sombra, antes tão forte, começou a se dissipar, como se estivesse sendo puxada para longe pelo desespero. Jéssica caiu de joelhos, a boca aberta em um grito silencioso. Clara sentiu seu coração disparar. A verdade finalmente veio à tona, mas a um custo que ninguém poderia suportar. Não, não, não! Clara gritou, correndo em direção ao homem desfalecido. Você precisa ficar comigo! Ao tocar seu braço, uma onda de sentimentos sombrios invadiu sua mente. Memórias de outras vidas, traumas escondidos que agora estavam expostos. A conexão a deixou paralisada, a dor ao seu redor era sufocante. E quando tudo parecia desabar, Clara ouviu a voz de sua avó, suave e clara em sua mente. A verdadeira chave não é o poder, mas a escolha que você faz. Neste instante. Como se tudo tivesse sido um jogo de luzes e sombras, a casa inteira começou a tremer. Os homens de preto se olharam, a incerteza brilhando em seus olhos. Algo estava prestes a mudar. O que significava tudo isso? Por que ela ainda não sabia a verdadeira história por trás de sua família? Clara se virou para os homens que a cercavam, um fervor crescente em seu coração. Algo dentro dela havia se acendido. Eu não sou uma chave, eu sou a tempestade. Um pacto parecia se formar no ar. O que aconteceria agora? A maré estava prestes a virar de forma irreversível. Eles estavam prontos para a batalha, ou a verdade precipitaria a queda de todos. O que Clara realmente herdara? E quem realmente estava disposto a lutar? Clara sentiu o frio da sombra envolver seu corpo. O olhar da figura que parecia sua avó era intenso e penetrante. Uma mistura de medo e curiosidade estremeceu seu ser. Quem é você? Ela perguntou, quase sem voz. A sombra sorriu de um jeito perturbador. Eu sou quem você não sabia que existia. A sala tremeu e o ambiente parecia estar prestes a desmoronar. Jéssica, a mãe dela, soltou um som desesperado, quase uma súplica. Não, Clara, não se aproxime. Mas a presença da sombra tinha um controle que a deixava paralisada. O homem de preto estava tenso, observando a entrada, como se esperasse algo horrendo. De repente, entre o caos, um estrondo ecoou. A porta se abriu com violência, revelando uma nova figura. Um homem alto, de cabelos desgrenhados, que parecia estar fugindo de algo. A expressão dele era de desespero absoluto. Eles vêm, gritou. Eles vão acabar com todos nós. Clara sentiu um nó na garganta. Quem são eles? O homem soltou uma risada nervosa. Aqueles que estão atrás do que sua avó escondeu. Eles sabem que você tem a chave. Franziu a testa, confusa. O que você está dizendo? Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, o homem de preto se adiantou, cercando o intruso com um olhar fulminante. Você não deveria estar aqui, ele bradou, e mesmo sua voz imponente tremia. O estranho respirava pesarosamente. Você não entende. A verdade é que... Mas um barulho ensurdecedor interrompeu a frase dele. As paredes pareciam tremer enquanto um grupo de homens aparecia na porta, cada um vestido em trajes negros, com máscaras que ocultavam seus rostos. Chegou a hora, Clara, um deles gritou, e a tensão aumentou. Clara olhou para sua mãe, o desespero estampado em seu rosto. O que está acontecendo? Jéssica não conseguiu responder, apenas manteve os olhos fixos nos novos intrusos. A sombra pareceu se agitar, sua forma se desvanecendo pela ansiedade no ar.
Foi então que Clara, em um impulso, se afastou da luz da caixa, seu instinto gritando para não permanecer ali. Eles estão aqui para pegar o que é deles, repetiu o homem desesperado. Ele apontou para a sombra que agora se tornava cada vez mais nebulosa, o poder que sua avó escondeu. A verdade que outros querem esconder. Neste momento, os homens de preto começaram a avançar, e Clara paralisou, com a cabeça girando. Um dos homens, um pouco mais alto que os outros, ergueu a mão. Você não sabe o que representará, Clara. A sua escolha pode decidir o destino de todos nós. Para trás, rapidamente! Ele apontou para a sombra, e Clara viu o olhar aterrorizado de sua mãe. O homem que tinha entrado pela porta e, num ato de desesperação, se lançou à frente de Clara. Não, não a toque! Gritou. Mas antes que qualquer um pudesse agir, um deles disparou. Um tiro ecoou na sala, e a realidade pareceu parar por um breve segundo. O homem caiu ao chão. Um grito de dor e surpresa escapou de seus lábios. O impacto foi brutal, e Clara viu a cena se desenrolar à sua frente como um pesadelo. A sala mergulhou em um caos. A sombra, antes tão forte, começou a se dissipar, como se estivesse sendo puxada para longe pelo desespero. Jéssica caiu de joelhos, a boca aberta em um grito silencioso. Clara sentiu seu coração disparar. A verdade finalmente veio à tona, mas a um custo que ninguém poderia suportar. Não, não, não! Clara gritou, correndo em direção ao homem desfalecido. Você precisa ficar comigo. Ao tocar seu braço, uma onda de sentimentos sombrios invadiu sua mente. Memórias de outras vidas, traumas escondidos que agora estavam expostos. A conexão a deixou paralisada. A dor ao seu redor era sufocante. E quando tudo parecia desabar, Clara ouviu a voz de sua avó, suave e clara em sua mente. A verdadeira chave não é o poder, mas a escolha que você faz. Neste instante, como se tudo tivesse sido um jogo de luzes e sombras, a casa inteira começou a tremer. Os homens de preto se olharam, a incerteza brilhando em seus olhos. Algo estava prestes a mudar. Então Clara foi tomada por uma epifania. O olhar do homem que tinha entrado na sala começou a mudar. Clara, sou eu. Ele murmurou com a voz fraquejante, e ela reconheceu aquele tom. Você não pode me deixar aqui. Não há tempo. Quem é você? Ela perguntou. A confusão mergulhando cada vez mais fundo. Ele deu um passo à frente, e a luz da caixa iluminou seu rosto. O reconhecimento atingiu Clara como um soco no estômago. É você, pai? Ela mal conseguiu sussurrar. O homem que tivera certeza de que estava perdido há anos, aquele que sua mãe sempre dissera que não voltaria. O homem que ela pensava que não era mais do seu mundo. Os homens de preto hesitaram, surpresos. Como é possível? Um deles murmurou. E enquanto o choque reverberava nas paredes da casa, a sombra que parecia a avó de Clara começou a tomar uma forma diferente. Ele não é quem você pensa que é. Ela sussurrou, sua voz agora mais clara, mas cheia de dor. Ele se tornou uma parte do que jurou destruir. O que você pensou ser proteção se transformou em traição, Clara. Um silêncio aterrorizante tomou conta da sala. O tempo parecia não existir mais. Clara olhou para seu pai, a confusão e a dor na expressão dele, e então para sua mãe, que se contorcia em um misto de angústia e raiva. Como? Por que você nunca me disse? O coração de Clara estava em frangalhos. Era para te proteger, meu amor. Jéssica finalmente falou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu perdi seu pai em uma guerra que não sabia se poderia vencer. E agora ele voltou, mas não do jeito que esperávamos. Clara ficou paralisada. O caos se tornava cada vez mais intenso. O que mais tinham escondido dela? E qual era o verdadeiro significado de ser uma chave? A maré estava subindo.
agora mais caótica do que nunca. A ilusão de controle desaparecia rapidamente, e as ondas de segredos ameaçavam engolir tudo o que ela conhecia. O que mais estava prestes a ser revelado? Clara sentiu o frio da sombra envolver seu corpo. O olhar da figura que parecia sua avó era intenso e penetrante. Uma mistura de medo e curiosidade estremeceu seu ser. "Quem é você?" ela perguntou, quase sem voz. A sombra sorriu de um jeito perturbador. "Eu sou quem você não sabia que existia." A sala tremeu e o ambiente parecia estar prestes a desmoronar. Jéssica, a mãe dela, soltou um som desesperado, quase uma súplica. "Não, Clara, não se aproxime!" Mas a presença da sombra tinha um controle que a deixava paralisada. O homem de preto estava tenso, observando a entrada como se esperasse algo horrendo. De repente, entre o caos, um estrondo ecoou. A porta se abriu com violência, revelando uma nova figura. Um homem alto, de cabelos desgrenhados, que parecia estar fugindo de algo. A expressão dele era de desespero absoluto. "Eles vêm!" gritou. "Eles vão acabar com todos nós!" Clara sentiu um nó na garganta. "Quem são eles?" O homem soltou uma risada nervosa. "Aqueles que estão atrás do que sua avó escondeu. Eles sabem que você tem a chave." Ela franziu a testa, confusa. "O que você está dizendo?" Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, o homem de preto se adiantou, cercando o intruso com um olhar fulminante. "Você não deveria estar aqui," ele bradou. E mesmo sua voz imponente tremia. O estranho respirava pesarosamente. "Você não entende. A verdade é que..." Mas um barulho ensurdecedor interrompeu a frase dele. As paredes pareciam tremer enquanto um grupo de homens aparecia na porta. Cada um vestido em trajes negros, com máscaras que ocultavam seus rostos. "Chegou a hora, Clara!" um deles gritou. E a tensão aumentou. Clara olhou para sua mãe, o desespero estampado em seu rosto. "O que está acontecendo?" Jéssica não conseguiu responder. Apenas manteve os olhos fixos nos novos intrusos. A sombra parecia se agitar, sua forma se desvanecendo pela ansiedade no ar. Foi então que Clara, em um impulso, se afastou da luz da caixa, seu instinto gritando para não permanecer ali. "Eles estão aqui para pegar o que é deles," repetiu o homem desesperado. Ele apontou para a sombra que agora se tornava cada vez mais nebulosa. "O poder que sua avó escondeu, a verdade que outros querem esconder." Neste momento, os homens de preto começaram a avançar e Clara paralisou, com a cabeça girando. Um dos homens, um pouco mais alto que os outros, ergueu a mão. "Você não sabe o que representará, Clara. A sua escolha pode decidir o destino de todos nós. Para trás, rapidamente." Ele apontou para a sombra. E Clara viu o olhar aterrorizado de sua mãe. O homem que tinha entrado pela porta e, num ato de desesperação, se lançou à frente de Clara. "Não, não a toque!" ou gritou, mas antes que qualquer um pudesse agir, um deles disparou. Um tiro ecoou na sala, e a realidade pareceu parar por um breve segundo. O homem caiu ao chão. Um grito de dor e surpresa escapou de seus lábios. O impacto foi brutal, e Clara viu a cena se desenrolar à sua frente como um pesadelo. A sala mergulhou em um caos. A sombra, antes tão forte, começou a se dissipar, como se estivesse sendo puxada para longe pelo desespero. Jéssica caiu de joelhos, a boca aberta em um grito silencioso. Clara sentiu seu coração disparar. A verdade finalmente veio à tona, mas a um custo que ninguém poderia suportar. "Não, não, não!" Clara gritou, correndo em direção ao homem desfalecido. "Você precisa ficar comigo."
Ao tocar seu braço, uma onda de sentimentos sombrios invadiu sua mente. Memórias de outras vidas, traumas escondidos que agora estavam expostos. A conexão a deixou paralisada. A dor ao seu redor era sufocante. E quando tudo parecia desabar, Clara ouviu a voz de sua avó, suave e clara em sua mente. A verdadeira chave não é o poder, mas a escolha que você faz. Neste instante, como se tudo tivesse sido um jogo de luzes e sombras, a casa inteira começou a tremer. Os homens de preto se olharam, a incerteza brilhando em seus olhos. Algo estava prestes a mudar. Nesse momento, a sombra que cercava Clara começou a se transformar em uma figura conhecida. Era uma versão mais jovem de sua avó. Clara, você não pode deixá-los te levar. Eles não são quem dizem ser. A revelação fez o coração de Clara parar. A avó estava ali, mas não era a mesma. Havia um brilho inquietante em seu olhar, algo que desconcertava. É mentira! Gritou um dos homens, a raiva se exacerbando. Vocês sabem o que sua avó fez. Tivemos que esconder isso. Que verdade, vó? Clara perguntava, o tumulto dentro dela crescendo. Era um choque atrás do outro. O que você realmente fez? Foi então que a sombra começou a se desfazer completamente. Em uma explosão de luz, Clara viu algo que a deixou sem palavras. Uma imagem de sua avó, mas não apenas como uma mulher. Era uma entidade. Ela fez um pacto, Clara. Um pacto que envolve você agora. Os homens de preto estavam quase em pânico, a tensão se tornando palpável. Se você não fizer a escolha certa, todos sofrerão as consequências. Escolha? Que escolha? Clara estava atordoada. Seu pai estava caído no chão, sua mãe em prantos, e agora sua avó revelada como algo que transcendia a própria vida. Houve um momento de silêncio ensurdecedor. Clara entendeu que tudo o que conhecia sobre sua família estava em ruínas. Se você não agir, Clara, eles voltarão. A voz da jovem avó ressoava através da confusão. E então, de repente, o chão se partiu sob seus pés. Uma fissura se abriu, engolindo a sombra e os homens de preto. Clara sentiu que uma força puxava, uma energia estrondosa que ameaçava separá-los. Mãe! Ela gritou, desesperada. Ao seu redor, a realidade parecia tremular e se distorcer. No último instante, Clara ergueu a mão. Seja lá o que você fez, vó. Eu quero entender. Eu não vou deixar isso acabar assim. E no momento em que seus dedos tocaram a luz, a sala explodiu em um mar de cores, deixando Clara em uma escuridão absoluta. Quando a luz se dissipou, ela não estava mais ali. Uma nova realidade a aguardava. Mas onde? E o que havia se tornado dela e de sua família? Clara ficou paralisada, odiada por uma névoa de incertezas e emoções. O homem que era, ou parecia ser, seu pai, estava ali, mas algo em sua expressão dizia que ele não era o herói que ela sonhara. A sombra se dilui, e a sala, antes cheia de gritos e tensão, mergulhou em um silêncio gélido. Você é real? A insegurança na voz de Clara ficou evidente. O homem abaixo dela fechou os olhos por um instante, como se estivesse se esforçando para encontrar as palavras certas. Eu sou o que soprou de mim, ele declarou, sua voz trêmula. Fui parte de algo que não sei se posso consertar. Sua avó me fez prometer que a protegeria, mas a verdade é que eu falhei. E agora eles estão aqui para concluir o trabalho. Jéssica, a mãe de Clara, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sabia, eu não poderia saber. Suas palavras saíram entrecortadas. O fato de que seu marido, o homem perdido e procurado, estivesse de volta, mas em uma forma tão enigmática e complicada, devastava-a. O desamparo na voz da filha partiu o coração de Jéssica. Ambas estavam em uma fronteira de dor e descoberta. Clara, você precisa entender que seu poder é a verdadeira chave. Mas você precisa decidir se vai usá-lo.
O homem se aproximou, suas palavras pesadas como âncoras. Isso não é apenas sobre nós. O que sua avó fez teve consequências. E agora, enquanto falo, uma guerra se aproxima. Eles querem o que ela escondeu. E agora você está no meio disso. Ela olhou para a sombra que começava a se dissipar, como se lutasse contra uma força invisível. O que foi que vovó deixou? O que é tão importante? A urgência em sua voz subia, quase quebrando a tensão. A verdade é o que você deve buscar, disse o homem de preto, que parecia mais humano agora sob a pressão da situação. Clara, se você não agir rápido, poderá perder tudo, e pode ser que nunca descubra o que realmente se passou. Por favor, clamou Jéssica, pressionando a palma da mão contra a boca, as lágrimas escorrendo. Não a envolvem mais problemas. Diga a ela a verdade. Permitá-la escolher. Uma onda de desconforto percorreu a sala. Clara sabia que estava à beira de um precipício, um abismo de segredos e verdades ocultas. Eu quero saber, quero entender. O ruído ao redor intensificou-se, como se a casa estivesse respondendo à sua determinação. Neste momento, a luz da caixa pulsou de novo, como se estivesse viva. Clara hesitou, mas a necessidade de saber a verdade era maior do que o medo vindo de dentro. Faça a escolha, o homem que parecia seu pai disse. Seja a luz nessa escuridão. Isso tudo depende de você. Os rostos ao seu redor estavam congelados em expectativa e medo. Clara olhou para sua mãe, sentindo o amor e as dúvidas conflitantes. Então, com um movimento decidido, ela passou pela névoa e tocou o brilho. Uma energia a envolveu, e ela viu além da sala. Viu memórias, vislumbres de sua avó dançando, rindo, escondendo-se. Viu que estava prestes a ser revelado. Eu não posso fazer isso sozinha, ela sussurrou. O que quer que venha, eu farei isso com vocês. A luz se intensificou e em um instante mágico eles se uniram em um vórtex de sombras que cercavam, mas que prometeram libertação. O mundo virou um turbilhão de cores, enquanto Clara sentia que a história deles estava se entrelaçando. Todos estavam prontos para enfrentar as consequências. E aquele momento ficou suspenso, queimando na memória de cada um. Neste ponto, algo ressoou. Um sopro suave, uma esperança nascendo no meio do caos. Mas o que aconteceria depois? A guerra estaria longe de acabar. E Clara sabia que essa batalha por verdades não reveladas apenas começava. Agora, antes de mergulharmos na próxima grande aventura, faço um pedido urgente. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que possamos trazer ainda mais para você. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e tudo o que você sentiu neste final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa jornada. Você não vai querer ficar de fora, certo?